Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2022, dedicado ao Belo, da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Carlos Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta significativa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe de cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Carla Filipa dos Reis Pimenta. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Amahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamui zanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachi hana no, Odono ahagi harani misogi harai tamao toki narimasero harai dono okami tachi morom orono magago totsumi kegareo Harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi Furitatete kikoshime seto kashikomi ashikomi momaosu. Uya uya shikuo momiruni se son kanze ombosatsu Konodo ni amorase tamai, komyo nyorai to genji, o shinmiro kuto kashi, guse no mikami to narase tamai te, dai sen sanzen, Sekai no sandoku o meshi, gojoku o kiyome, hyaku seiman oku isai, shujo no dai nengan, komyo joraku eigo no, Juppo sekai o narashimete, fufuju uno kuroinaku, fuku kaze edamo narasunaki, miroku no mio oumi tamao, morio mohen no dainjini, Tenmara setsumo matsoroite, shoaku jahoa aratamari, yasharyu jimmo gedatsu nashi, shozenbu shinkoto gotoku, sono kokoro zashi otoguru nari, Sansen somoku koto gotoku mikami no itoku ni nabikaite kinju chugyo no sue mademo minaso no tokoro o ezaru nashi Masani kore shibiji so sekai nite Kario bingawa sora ni mai Zuyun tenni tanabikeba
Banka fukui kuchini kunji, shinden yokuro sosori tachi, goseno miyakata kasumitsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizuko keiwa, genimo tengo kuraku donari, gokoku minorite kurani michi, sonadori utakani amegashita, iketoshi keru moro moro no, eragini giwa ukwe wa, tsutsura urani michi watari, kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikoshimiya, isakai gotomo yume tokie, tenshikai o shinabete, miroko no mite niki itsusare, genji no mimune ni idakare, warera gahibino segionimo, miocho tamai shinkakuo, eseshime wa tomi sakae, iwai wa nagaku muyakuni, zento kuko okasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamae mashima seto, Neinen jo shinge zatonshu, kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae, Miroku o mikami mamo tamae saki hae tamae. Oshie miyoyanu shino kami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoyanu shino kami, mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama.
Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. O paraíso é o mundo do belo. Os fiéis da nossa Igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é, obviamente, a inverdade, o mal e a fieldade. Creio que a inverdade e o mal dispensam explicações, portanto, vamos falar a respeito da fieldade. Neste mundo existem muitas coisas equivocadas. Há casos em que a fieldade se associa à verdade e ao bem. Ao se depararem com tais casos, é frequente as pessoas fazerem deles alvo de admiração e respeito. Desde os tempos antigos que tem havido pessoas que se alimentam e vestem precariamente, moram em casebres, enfim, que vivem uma vida miserável e realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se as suas condições de vida fossem tão desfavoráveis a ponto de não conseguirem sobreviver, isso seria inevitável. Algumas, porém, mesmo tendo condições melhores, preferem essa forma de vida, o que não acho nada interessante. Entre elas, encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinência como um aprimoramento que eles mesmos consideram ser um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes, mas, na verdade, esse pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e fieldade. Neste sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que é uma espécie de boa ação. À medida que uma sociedade eleva o seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Numa simples observação, podemos notar que nos primórdios da história não existia praticamente nenhuma beleza no cotidiano. Podemos dizer, assim, que o desenvolvimento da cultura é um dos aspectos do aperfeiçoamento do belo. A nível individual, o ser humano deve procurar manter a beleza a fim de causar uma impressão positiva junto dos seus semelhantes. É importante ter atenção quanto à limpeza dos aposentos da casa, varrendo-os e mantendo-os sempre limpos, tendo especial cuidado para não haver teias de aranha no teto. Da mesma forma, devem esforçar-se por deixar tudo devidamente organizado e arrumar o que seja desagradável à vista. Assim, tanto os familiares como as visitas sentir-se-ão bem e o respeito surgirá naturalmente. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências. Para isso, não há necessidade de despender muito dinheiro, pois se procurarmos conservar a nossa casa sempre limpa e com boa aparência, não só causaremos uma sensação agradável aos transeuntes, como também influenciaremos positivamente o turismo. Além do mais, através dessa atmosfera de beleza, os sentimentos dos cidadãos tornar-se-ão belos e creio que, com isso, os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão de forma significativa, o que, consequentemente, se constituirá um dos fatores determinantes para a concretização do paraíso terrestre. Para finalizar, escreverei a meu respeito. Desde a juventude, gostava de tudo o que dissesse respeito ao belo.
Embora fosse muito pobre, cultivava flores em pequenos espaços e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores, no outono, as folhas coloridas das árvores. Agora, pela graça de Deus, a minha vida é mais afortunada. Portanto, poder apreciar o belo livremente constitui uma contribuição para a realização das atividades da obra divina. Jornal Eico, número 112, 11 de julho de 1951. Experiência de fé de Mayla Cristina Fernandes Dornas. O meu nome é Mayla Cristina Fernandes Dornas e sou aluna do curso básico de Ikebana Sangetsu no Jorei Center de Lisboa. Num dia de aula, estava muito triste, revoltada e indignada porque o senhorio tinha me comunicado que iria dobrar o valor da renda. Apesar de logo de seguida ter conseguido outro apartamento no mesmo prédio, não consegui agradecer a situação. Em todas as aulas, além das composições florais, estuda-se um ensinamento de Deus revelado a Meishu Sama, e nesse dia foi a forte vontade de crescer. Após fazer a ikebana, senti-me mais leve, tranquila e em paz. Recebemos também, como de costume, uma tarefa para realizar em casa. Coincidentemente, desta vez, fazer um arranjo com o sonem de agradecer uma situação difícil. Assim, no dia seguinte, fiz a ikebana com todo o amor, alegria e gratidão a Deus e Meishu Sama, agradecendo por ter um apartamento onde morar, pela permissão de pagar uma renda relativamente baixa durante um ano e por ter conseguido encontrar um outro no mesmo prédio. 3 dias depois, meu marido recebeu uma chamada do senhorio, dizendo que iria renovar o contrato por mais 3 anos, pelo mesmo valor, e assim acabamos por não precisar mudar de casa. Além disso, por sua iniciativa, ainda nos devolveu as 3 rendas de caução do início do contrato. Não podia acreditar. Com essa experiência, aprendi que existem situações que não conseguimos compreender na hora, e isso gera angústia, medo e desespero. Mas, se pensarmos que ocorrem, na verdade, para o nosso bem, poderemos entender que tudo acontece para o nosso crescimento e que Deus e Meishu Sama nunca nos desamparam. Sinto sempre que somos muito protegidas e tudo o que aconteceu até agora serviu para que nos tornássemos mais gratos. Muito obrigada. Experiência de fé de Rodrigo Santos Oliveira. O meu nome é Rodrigo dos Santos Oliveira e dedico no Jorei Center do Porto. Quando comecei o curso básico de Ikebana Sangetsu, era muito ansioso e nervoso, e ao longo das aulas fui despertando para a necessidade de mudar o meu interior. Trabalho no hotel e passei a fazer a Ikebana na recepção, com o desejo de receber os hóspedes com muito amor e carinho. Recentemente, tive um conflito com o meu chefe e, por não me sentir valorizado, deixei de fazer os arranjos. Após alguns dias, percebi que isso não estava correto, pois não estava a fazê-los à espera de ser reconhecido, mas sim pela elevação espiritual dos hóspedes e da família do meu chefe, pois trata-se de uma empresa familiar. Com essa dedicação, reparei que também começou a melhorar o nível espiritual dos clientes que se hospedavam no hotel, pois anteriormente eram muito problemáticos e conflituosos. Atualmente, percebo que com a prática da Ikebana, o meu modo de falar também mudou e passei a ter consciência do quanto podia ofender as pessoas com as palavras que usava no cotidiano. Sinto-me mais calmo e menos ansioso, e quando estou a fazer uma Ikebana, sinto-me feliz, mais leve e em paz. Entendi que ao vivificar a flor com o sentimento de Meishu Sama, tudo muda na nossa vida. Muito obrigado. Experiência de fé da professora Marta Mesquita de Abreu Fonseca. Chamo-me Marta Mesquita de Abreu Fonseca e sou professora de Ikebana Sangetsu nos núcleos de Jorei de Braga e de Amarante.
Gostaria de relatar 2 experiências vivenciadas nas aulas do curso básico no Núcleo de Jorei de Braga. A primeira experiência aconteceu durante uma aula com 2 alunas que não se sentiam bem e estiveram para faltar, mas conseguiram ir. Uma delas chegou mais cedo e recebeu Jorei, mas estavam as 2 com uma forte dor de cabeça, sendo que uma apresentava forte reação de alergias, rinite e sinusite, motivo para que muitas pessoas evitem o contacto com as flores. Disse-lhes apenas para que aproveitassem a aula e entregassem a Deus e a Meixo-sama o que estavam a sentir. Assim foi. Realizaram todas as tarefas e no final pareciam outras. Riam e estavam bem dispostas, como se não tivessem tido nada. Além de aliviadas também, pois ambas iam ter visitas em casa a seguir à aula, e se estivessem como antes, não estariam nas devidas condições para receber as pessoas da melhor maneira. Quando lhes perguntei como estavam, até já se tinham esquecido e ficaram muito contentes e gratas pela experiência que puderam vivenciar através da flor de Meixo-sama. A segunda experiência refere-se à prática da Ikebana no lar de uma outra aluna do Núcleo Jorei de Braga. Desde que começou a fazer o curso básico de Ikebana Sangeto, que vivifica a flor no seu lar com o sonho de levar luz para os seus pais e irmãos que moram no Brasil. Uma das irmãs estava a passar por alguns problemas, principalmente de conflito com os seus familiares. Ao longo desse período, essa aluna fazia Ikebana a pensar na felicidade da sua irmã e enviava-lhe uma fotografia do arranjo com o objetivo de a alegrar através da beleza da flor. Com o passar do tempo, a aluna percebeu que a sua irmã foi ficando melhor e, ao mesmo tempo, com outra lucidez. Certo dia, a sua irmã ligou-lhe a chorar e perguntou-lhe como é que fazia para falar novamente com Deus. Para a aluna, foi um sinal de que a sua dedicação estava a dar resultado, e assim continuou a realizá-la, dando-lhe também força e apoio. Passados alguns dias, a sua irmã dirigiu-se à Igreja Messiânica Mundial no Brasil, reconsagrou o seu Ohikari e voltou a dedicar, algo que não fazia há muito tempo. A aluna ficou muito feliz com o sucedido e comentou que foi apenas utilizado como instrumento de Deus e Meixo-sama. Ficou muito grata por isso e vai continuar a realizar esta maravilhosa dedicação de Ikebana com um sentimento renovado. Muito obrigada a Deus e a Meixo-sama. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e Meixo-sama. Em nome de Deus e Meixo-sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação, que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Do exterior, estamos a receber presencialmente membros vindos da Angola. Sejam todos muito bem-vindos. Nos dias 17 e 18 de setembro, visitei o Jorei Center de Londres, que funciona na casa da família Murphy, onde encontrei e transmiti Jorei a 39 pessoas, 33 membros, dos quais 2 da Irlanda e 6 frequentadores. Foi realizado o culto mensal de gratidão
num clima de muita alegria e confraternização, contando com a participação de 39 pessoas presencialmente e 9 online. Realizaram-se também a outorga da Luz Divina, o Ricari, de 3 novos membros, 2 da Inglaterra e 1 da Irlanda, Dai Joreikai, Grande Encontro de Jorei, oficinas de Flor de Luz e Agricultura Natural Messiânica. Posteriormente, do dia 22 ao dia 26, estive a visitar as unidades religiosas da região norte de Portugal. No núcleo de Jorei de Amarante, que funciona na casa da família Mesquita, foi realizado o culto mensal pela salvação dos antepassados e reforma da sede central, outorga da Luz Divina o Ricari de 2 novos membros, Dai Joreikai, Grande Encontro de Jorei, e assistência religiosa a membros pioneiros em purificação. No núcleo de Jorei de Braga, que funciona na casa da família Iponema, foi realizado o culto mensal pela salvação dos antepassados e reforma da sede central. Outorga de 4 novos membros, 2 Oricari, Medalha da Luz Divina, e 2 Choco, Medalha de Proteção para Crianças. Dai Joreikai, Grande Encontro de Jorei, e visita a 2 hortas comunitárias onde praticam a agricultura natural messiânica. No núcleo de Jorei de Vila Real, que funciona na casa da família Araújo, foi realizado o Dai Joreikai, Grande Encontro de Jorei, e assistência religiosa a membros pioneiros em purificação. No total, encontrei e transmiti Jorei a 56 pessoas, 39 membros, 12 frequentadores e 5 pessoas pela primeira vez. Nestas viagens, pude constatar que todos estão a esforçar com macoto em prol da expansão da obra divina através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Gostaria de comunicar que realizamos uma atualização do nosso website, onde os senhores podem encontrar toda a informação sobre a nossa igreja. Boletins informativos, ensinamentos, experiências de fé, palestras da sede central e os contatos de todas as unidades religiosas. Peço, por favor, que visitem em www.messianica.pt e qualquer sugestão, partilhem com os vossos ministros. O culto mensal de hoje é especialmente dedicado à coluna de salvação do Belo e convido todos os senhores a visitarem a exposição de Ikebana Sangetsu, elaborada pelas professoras e alunas, enriquecida pela mostra de caligrafias de Meixo Sama. Teremos também a atuação do coro, exposição de quadros e workshops gratuitos de Ikebana, origami e aguarela. Agradeço e parabenizo todos que se empenharam na realização destas maravilhosas atividades que tanto enobrecem o culto de hoje. Muito obrigado. A palavra belo, por si só, já nos transmite uma sensação positiva, não é? Quando se vê ou se fala em algo belo, naturalmente sentimos-nos atraídos. Pode ser uma paisagem, uma flor, uma pessoa, um objeto, qualquer coisa.
O belo transmite-nos uma sensação de harmonia e êxtase. Desde a era primitiva, em todas as épocas, lugares e culturas, o homem sempre buscou manifestar o belo. Mesmo no tempo das cavernas, há 30 mil anos, a arte rupestre, considerada a expressão artística mais antiga da humanidade, era feita com materiais facilmente encontrados na natureza, como argilas, minerais, carvão, ossos e vegetais. Também encontramos em certos artefatos da Idade do Ferro e do Bronze decorações pintadas ou cinzeladas, procurando dar, além da sua utilidade, uma expressão artística. A flor também esteve sempre presente como manifestação de belo e de amor. Nos velórios, vemos o caixão coberto de coroas de flores e podemos pensar que é algo recente, mas não é. Já nas sepulturas pré-históricas foram encontradas flores junto aos corpos. Portanto, é um instinto natural do homem procurar rodear-se de coisas belas. Na Grécia Antiga, entre os filósofos pré-socráticos, Pitágoras procurou o belo na harmonia da natureza. Através da matemática, chegou à proporção áurea que, posteriormente, serviu de parâmetro para a construção do Partenon, considerado um dos principais monumentos culturais da história da humanidade. Já Aristóteles, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, foi o primeiro filósofo a associar o belo à prática da virtude. Uma das suas máximas, que representa bem este conceito, é: o belo pode reparar as deficiências da natureza humana. No romance O Idiota, de Dostoiévski, o príncipe Mishkin fez a famosa afirmação: a beleza salvará o mundo. Entretanto, no desenrolar da história, perguntam-lhe: qual é esta beleza que há de salvar o mundo? Mas o príncipe não respondeu. A esta pergunta, Meishu Sama esclarece-nos claramente através do seguinte poema: a verdade é o caminho, o bem é a ação e o belo é o sentimento. A verdade é o estado natural das coisas, a natureza. Só quando estamos alicerçados na verdade é que conseguimos praticar o verdadeiro bem, universalista, pois o bem que não se fundamenta na verdade revela-se o mal, porque se limita a um determinado povo, raça ou cultura. O belo, portanto, só existe quando se baseia no bem em prol da humanidade, que nasce da verdade. Portanto, está bem claro que somente este nível de beleza é que salvará o mundo. A esse respeito, gostaria de compartilhar com os senhores uma reminiscência sobre Meishu Sama, que conta a história de um membro da igreja Oomoto que conviveu com ele quando frequentava essa religião. Tempos depois, esse senhor viu uma caligrafia de Meishu Sama em que estava escrito Shin Zen Bi, verdade, bem e belo. Esse senhor ficou curioso do porquê de, além de verdade, bem e belo, Meishu Sama não ter escrito Shin Zen Bi Ai, verdade, bem, belo e amor. E mandou-lhe uma carta com esta pergunta. Meishu Sama respondeu gentilmente: o amor é algo que vem de Deus. Por isso, onde há verdade, bem e belo, sempre haverá amor. No ensinamento do culto de hoje, o paraíso é o mundo do belo,
do Alicerce do Paraíso, volume 5, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos. Desde os tempos antigos que tem havido pessoas que se alimentam e vestem precariamente, moram em casebres, enfim, que vivem uma vida miserável e realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Entre elas, encontram-se muitos religiosos que escolheram uma vida de abstinência como um aprimoramento que eles mesmos consideram ser um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes. Mas, na verdade, este pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo, que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e fealdade. A origem deste comportamento está no facto de seguirem o exemplo dos fundadores das religiões tradicionais, as quais, devido ao fator tempo, por estarem muito longe do advento do paraíso, dedicavam-se somente à verdade e ao bem, ignorando o belo. Agora que adentramos na era da luz, sendo o paraíso o mundo do belo, Deus revelou a Meixo Sama a necessidade de desenvolvê-lo, tal como ouvimos no ensinamento do culto de hoje. Nesse sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. À medida que uma sociedade eleva o seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Hoje ouvimos maravilhosas experiências de fé relacionadas com a importância da prática do belo. A Mayla de Lisboa, acompanhada pela professora Harui, que estava muito triste com o aumento desproporcional da renda do apartamento, ao vivificar a ikebana no seu lar com o sonem de agradecer por uma situação difícil, recebeu a graça de ter o contrato renovado por mais 3 anos com o mesmo valor. E, além disso, o senhorio voluntariamente devolveu-lhe os 3 meses de caução. Assim, aprendeu que as situações difíceis que nos parecem incompreensíveis ocorrem para o nosso crescimento e que Deus e Meixo Sama nunca nos desamparam quando sentimos gratidão e temos o nosso sonem correto. O Rodrigo do Porto, acompanhado pela professora Julie, que era muito ansioso e nervoso, despertou para a necessidade de mudar o seu interior e, através da prática da ikebana, além da sua transformação pessoal, conseguiu mudar o ambiente espiritual do trabalho. Compreendeu que, ao vivificar a flor com o sentimento de Meixo Sama, tudo muda na nossa vida. As alunas de Braga, acompanhadas pela professora Marta, que não se sentiam bem com fortes dores de cabeça e outros sintomas, conseguiram participar na aula de ikebana e, no fim, ficaram tão bem que até se esqueceram de como estavam antes. Uma delas, com o sonem de levar luz para os seus familiares que passavam por uma situação de conflito, começou a fazer ikebana no lar e a pensar na felicidade da sua irmã e enviava-lhe uma fotografia do arranjo para a alegrar, através da beleza da flor. Com essa prática, a irmã que estava afastada da igreja há algum tempo, decidiu reconsagrar o Hikari e voltar a dedicar.
Em todas estas experiências, observamos que a flor de Meixo-sama, além de nos encantar com a sua beleza, é um instrumento efetivo de salvação messiânica. Além destas, temos conhecimento de muitas outras experiências que, infelizmente, não podem ser apresentadas neste culto devido ao fator tempo. Aproveito a oportunidade para agradecer de coração a todos os professores e dedicantes da Academia Sangetsu de Vivificação Floral pelo seu incansável esforço em prol da salvação de muitas pessoas através da Coluna do Belo. Muito obrigado e boa missão a todos. No ensinamento, considerações sobre o paraíso terrestre, do Alicerce do Paraíso, volume 5, edição portuguesa, Meixo-sama orienta-nos. O paraíso terrestre a que nos costumamos referir é, em termos mais claros, o mundo do belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos, ou seja, a beleza interior. Naturalmente, tanto as suas palavras como o seu comportamento devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual, e da sua expansão nasce o belo social. Isto é, o relacionamento entre as pessoas torna-se harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas tornam-se ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Os senhores estão lembrados que no seminário de preparação para o culto anual pela salvação dos antepassados, realizado no mês passado, definimos como uma das práticas a limpeza profunda das nossas casas? Meixo-sama orienta-nos claramente no ensinamento que ouvimos hoje sobre a importância de mantermos todos os cômodos da nossa casa sempre limpos, arrumados e organizados, inclusive sótão, garagem, arrumos, anexos, etc. No entanto, não basta limpar e organizar de forma superficial, tirando de um lado e escondendo no outro. Há que tirar tudo para fora dos armários, cômodos, etc. Desapegar do que não se usa, que esteja velho, gasto ou estragado. E, depois, limpar e voltar a arrumar de forma organizada somente o que seja útil. Podemos estabelecer um paralelismo entre a nossa casa e o nosso interior. Da mesma forma que acumulamos coisas que não servem e temos dificuldade em desapegar, também o fazemos com os nossos pensamentos e sentimentos. Além da limpeza, outra prática que definimos no seminário foi a soma de virtudes através das pequenas práticas altruístas. Ainda se recordam? Assim, no ensinamento de hoje, Meixo-sama orienta-nos. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que é uma espécie de boa ação. Vamos, primeiramente, a nível individual, cultivar belos pensamentos e sentimentos que se materializarão em belas palavras e ações. A nível coletivo, vamos criar uma atmosfera de beleza em todos os locais que frequentamos, inclusive públicos, promovendo dedicações de limpeza em grupo, nas ruas, praças e parques. Em relação à flor, outro ponto abordado no seminário, a nível individual, vamos esforçar-nos para ter sempre uma flor em cada cômodo da casa, no trabalho, na escola, etc. A nível coletivo, vamos promover
dedicações de distribuição de flores de luz e transmissão de Jorei às pessoas que passam pelas ruas. Todas estas práticas, tal como Meixo Sama nos orienta, serão determinantes para a concretização do paraíso terrestre e fazem parte da nossa esmerada preparação para o culto anual pela salvação dos antepassados. Este culto será realizado aqui na sede central no dia 1 de novembro, feriado nacional, em 2 horários, 11 e 15 horas, sendo que as inscrições serão feitas com os ministros responsáveis. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos a continuação de uma excelente preparação para este importantíssimo culto, onde os nossos queridos antepassados estão à espera dos belos frutos das nossas práticas virtuosas. Muito obrigado e um ótimo mês a todos. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do Jorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada posse um mar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2022, dedicado ao Belo da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Parabéns pela participação de todos.